Ai, gente, primeira vez que eu tô fazendo um vídeo nesse formato, sabe? Eu e vocês apenas conversando aqui. Deixa eu abrir a janela. Primeiro vídeo também roteirizado, tá? Pra vocês. Então, assim, tá mais organizadinho, acredito eu. Bom, gente, eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Sara, eu tenho 20 anos. Atualmente estou morando sozinha, faço faculdade de Direito numa federal. Eu acho que para vocês que me conheceram aqui no YouTube, eu não esteja off de tudo, eu fiquei só um tempinho, eu acho que a minha última publicação foi em novembro, dezembro, por aí. Mas pro pessoal que me conhece do Instagram, do TikTok, essas redes sociais de trends e tudo mais, o pessoal viu que eu sumi. E é sobre isso que eu vim falar hoje pra vocês. Que eu sumi das redes vizinhas, né? Do TikTok, do Instagram. Twitter eu já não mexia mesmo e tudo mais, mas essas redes de trends e que o pessoal tá sempre utilizando e tudo mais. E eu vim trazer um pouquinho da minha experiência. Eu fiquei desde do início de 2025 até hoje, Hoje é 8 de fevereiro de 2026, então foi quase um ano, acredito eu. Se não foi um ano, mas acho que, na verdade, eu comecei em março de 2025, então foi quase um ano sabático das redes sociais. E aí eu só fiquei com o WhatsApp e com o YouTube mesmo. Na verdade, foi a partir desse detox que eu decidi abrir o canal aqui no YouTube e tudo mais. E começar a publicar os vídeos aqui e conhecer o pessoal daqui. Por trás disso tem todo um contexto, na verdade. E esse contexto foi mais pessoal e me motivou mais ainda quando eu percebi que eu ia mudar de casa. Então, me motivou bastante a continuar a fazer isso, fazer as coisas no off e tudo mais, sem as pessoas ficarem sabendo. Mas antes mesmo de eu saber que eu ia mudar, que isso foi mais pro final do ano, né? Da metade pro final do ano, que eu soube de verdade que eu ia mudar e tudo mais. Me mudar de casa, no caso. Vir morar sozinha e tudo mais. Eu percebi antes disso que a minha relação comigo mesma estava muito desconexa. E eu vi que talvez eu não estivesse feliz, de fato, com a pessoa que eu estava sendo. E eu acho que em um certo momento eu falei assim, eu não sei por onde que eu começo a mudar isso. Óbvio que tem alternativas mais plausíveis, acredito eu, que como terapia e tudo mais. Só que não foi essa atitude que eu tomei, ainda mais pelas circunstâncias, pelo contexto financeiro que eu tava passando e tudo mais. E aí eu falei, cara, tá, já que eu não consigo mudar nisso, tipo, fazendo análise, fazendo essas coisas, ou procurando ajuda em livro, porque aí eu também sou um pouco mais da crítica em relação a livro de autoajuda e tudo mais. Eu falei assim, bom, talvez, só talvez, as redes sociais estão colaborando para esse sentimento, para essa falta de autoestima, para essas comparações que eu faço entre eu e pessoas da própria internet, da minha realidade também, das pessoas que eu convivi. Eu acho que mais refletia nisso, porque eu fui ver depois que, na verdade, a rede social fazia eu projetar, sabe, para minha realidade. Então, se eu me comparava com alguém academicamente, né, da rede social, tipo do Instagram, por exemplo, eu me sentia mal, me comparava, que era uma rotina totalmente diferente, num contexto totalmente diferente, não era a mesma vida, não eram as mesmas 24 horas, e aí eu meio que jogava projetava na minha realidade, começava a me comparar com pessoas do meu convívio, da minha rotina e tudo mais. Então tinha muito essa coisa de comparação, tinha muito essa coisa de baixa autoestima que eu tava começando a desenvolver, eu não tava entendendo. Eu parei de me cuidar por um bom tempo. Eu não me cuidava direito, eu tava muito insatisfeita
Eu tava tendo também, que isso influencia muito, acredito eu tava tendo muitas crises de ansiedade num espaço de tempo não tão curto, digamos assim, mas uma vez por mês eu tinha. E mesmo sendo medicada, então eu comecei a ficar preocupada de ter que aumentar a dosagem, essas coisas. E a gente sabe que hoje em dia tem estudos que, de fato, esse mecanismo de rolagem, de feed, de stories, você ficar vendo a vida dos outros mesmo, enfim, esses tipos de conteúdo gera ansiedade, né? E eu acho que, querendo ou não, eu ter cortado as redes sociais nesse momento foi... Eu meio que acertei um pouco nesse ponto, porque depois disso melhorou muito. Então, foi mais ou menos nesse contexto. Óbvio que o que eu tô contando aqui é uma experiência pessoal, então pode ser que não aconteça com você consiga levar a vida de uma forma mais leve com as redes sociais presentes na sua vida, beleza? A partir do momento que eu saí das redes sociais, eu fiquei nas primeiras semanas, nas duas primeiras semanas, no primeiro mês, eu fiquei muito ansiosa, né? Que contradição. Mas nas primeiras semanas, no primeiro mês, eu fiquei muito ansiosa no sentido de, eu sempre tinha o hábito, né? Porque virou um hábito, de acordar, ir no Instagram, ver o que fulano postou, ciclano, sei lá, Beltrano, todas as pessoas que eu sigo. No TikTok é a mesma coisa, aquela coisa de rolagem, tipo, eu tava lavando louça, tinha que ter um som, mas não era som de música, era o som de uma pessoa contando uma fofoca, uma pessoa... tinha que ser um vídeo do TikTok. Eu acordava e já ia fazer essas coisas, sabe? Quando eu não tive isso, eu percebi que, eita, tipo, isso faz falta na minha vida. Eu não sabia que fazia falta, né? Porque quando você é viciado, você, né, pra você já é algo tão comum que parece que já faz parte de você e você não percebe. E aí eu comecei a ficar em abstinência mesmo. Tipo assim, eu desbloqueava o meu celular e eu já ia direto, assim, no aplicativo do Instagram, só que não tinha aplicativo porque eu tinha desinstalado. Um aplicativo fantasma, sabe? Não tava lá e eu já ia com o dedinho. Então eu comecei a perceber esse tipo de comportamento. Eu acho que na verdade é bem comum pra quem desinstala um aplicativo que já tá acostumado a acessar há muito tempo. E aí que vieram as consequências boas, que aí eu vou falar pra vocês, que é o que eu mais tô feliz de contar. A primeira coisa é que eu comecei a olhar mais pra dentro, né? A olhar mais pra mim, pras minhas necessidades, pros meus sentimentos. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a olhar pros meus sentimentos, eu comecei a cuidar mais de mim. Porque afinal de contas, quando você desacelera, você passa a ver mais coisas do que você via quando você estava mais acelerado. Eu acho que isso serve com ou sem rede social. Você precisa desacelerar. E quando eu saí das redes sociais foi o momento em que eu desacelerei. E aí eu comecei a ver como que eu tava me cuidando. Qual que era o meu tipo de organização para as coisas. Porque é tudo muito automático, né? A rede social, ela te traz essa coisa de robô e aí, não sei, é muito estranho. Esse hábito de, tipo, ser tudo automático. Você tá ouvindo o vídeo, sei lá, tipo, tá vendo o vídeo, você não percebe as coisas. Você vai comendo, assistindo o vídeo, você vai, sabe? Quando você sai dessa porcaria de ficar assistindo o vídeo enquanto come, por exemplo, você para de... Você começa a perceber a comida, a textura da comida. Eu me sentia mais saciada, então foi um pouco bizarro. E aí, um bizarro bom. Eu comecei a observar mais as minhas coisas primeiro, as minhas questões, os meus problemas, os meus pós e os meus contras, né? Porque a gente não vê só coisa ruim, mas é sempre bom a gente perceber aquelas coisas que a gente precisa melhorar mais. E, consequentemente, eu tive uma melhora na faculdade, eu pude focar mais nas matérias, pude me envolver mais eu tive mais confiança, na verdade, porque eu parei de me comparar, né? Não tinha mais essas pessoas da rede social para me comparar, já que eu não consumia mais o conteúdo delas, e aí eu tive mais confiança na área acadêmica e tal, e aí a partir disso eu pude me envolver
em, em matérias que eu talvez não teria essa confiança suficiente pra eu enfrentar essas matérias, tipo, matérias eletivas com certos professores, que eu tinha muito medo de ir mal, de reprovar em eletiva. E, gente, reprovar em eletiva é triste, não deve ser fácil. Eu falei, quer saber, eu vou entrar mesmo, é isso aí, bora, caralho, bora pra cima. E aí deu tudo certo, sabe? Eu acho que confiança não é tudo. Você ter a maior autoestima do mundo não é tudo, mas eu acho que é o passo inicial pra você começar a tomar decisões na sua vida. E isso refletiu bastante na minha faculdade. Ficando mais focada na faculdade, indo melhor, fiquei menos ansiosa desse lado, então foi diminuindo a minha ansiedade em todas as esferas da minha vida, assim, tanto de relacionamento, quanto de faculdade, quanto de relação com a família mesmo, então... E aí eu passei, na verdade, a consumir mais o YouTube, que, tipo assim, eu acho que é uma rede muito mais saudável em comparação com as outras redes. E que, dependendo do conteúdo que você consome, é maravilhoso, assim. Tipo, eu lembro que eu ia, como se fosse há 10 anos atrás. Mas eu lembro de que quando eu comecei a consumir só o YouTube e o WhatsApp, por exemplo, eu ia pra biblioteca estudar e aí eu pegava o notebook, colocava em 5 hours studying with me, 5 horas estudando comigo, pra quem não sabe inglês. 5 horas estudando comigo. E era uma pessoa estudando exatamente, tipo, literalmente estudando 5 horas, em que você estudava junto. Então era uma musiquinha de fundo, ou senão era uma chuvinha de fundo, pra quem gosta, né? Não sei. Eu gostava. E eu ficava estudando lá junto, e tipo, era motivação na certa, sabe? Então foi muito legal. E é muito bom, gente, é muito bom estudar na biblioteca. Eu acho que não necessariamente por conta das redes sociais, mas quando eu desacelerei, eu comecei a gostar mais de lugares mais quietos para estudar. Eu sempre fui muito acostumada, principalmente na minha infância e adolescência, a estudar em lugares caóticos, que é casa. Apesar de eu estar morando sozinha e tal, é muito barulho, assim, em rua, é caminhão passando, e aí você acaba distraindo com a sua cama, distraindo com a geladeira, e, tipo assim, quando eu desacelerei, eu percebi que foi maravilhoso eu ficar na biblioteca, que era você, sua garrafinha de água, se você quiser, tinha um banheiro, o seu notebook, se você quisesse comer alguma coisa, você tinha que sair pra comer. Então, tipo assim, você já comia, fazia um lanche e ia pra biblioteca. Então, gente, estudar pra biblioteca é o supra-sumo da calmaria pra estudos. É maravilhoso, tá? É meio óbvio que é maravilhoso estudar em biblioteca porque é feito pra isso, mas tem muita gente que acaba negligenciando esse ambiente, tá? Outra coisa, e aí a gente vai agora para outra esfera, que é das pessoas, das relações, das minhas relações interpessoais. E aí, quando eu desacelerei, eu percebi que você para de tomar conta da vida das pessoas. Eu não gosto de tomar conta da vida das pessoas, mas sempre que eu entrava nas redes sociais, eu vi uma fofoquinha de famoso, de subcelebridade, do sub. Não agregava nada na minha vida, eu recebi um monte de informação, ficava cansada, porque é cansativo você ficar ouvindo estresse dos outros, porque dependendo do estresse, você se vê naquela situação e você se estressa junto. Tipo assim, eu nem conheço a pessoa tá do outro lado do Brasil e eu tô me estressando aqui de casa. Quando eu desacelerei, eu percebi, tipo, eu foquei na minha vida, não sabia da vida de ninguém, não sabia. Gente, eu só fui saber agora que eu voltei da vida do pessoal, tipo, de amigo meu, sabe? Viver viver na sua insignificância é maravilhoso. E aí é muito bom também porque você sabe que as pessoas não sabem da sua vida, só o pessoal do seu ciclo, e ninguém vai tomar conta da sua vida. E eu lembro que na época que eu tava nas redes sociais, todo mundo, não todo mundo, né? Porque eu não sou a última bolacha do pacote, mas certas pessoas
Eu vou fazer meu barraco agora. Certas pessoas faziam de tudo pra ter acesso a mim, ao que eu fazia, o que eu deixava de fazer, com o que eu gastava, com o que eu não gastava. E tipo assim, gente da família. Né? Agora, quem é de fora eu não sei, porque eu não fiquei sabendo. E aí, quando eu desacelerei, eu fiquei sabendo de tanta coisa, gente. De tanta coisa. Que tipo assim, decepcionante, né? Mas fiquei sabendo de merda que falavam sobre mim. Pessoas próximas, assim, parente e tal, o que fizeram nas minhas costas, gente se metendo em coisa que só competia a mim e a outra pessoa, a uma unidade de pessoas só, se meteu gente querendo ficar contra mim. Acho que também entra um pouco disso de você desacelerar e as coisas naturalmente chegam até você. Mas isso foi tipo assim, uma coisa que eu relevei depois e não fez nenhum efeito em mim. Claro que você fica triste, fica decepcionada com as pessoas. Mas isso depois, tipo assim, por você não estar sabendo da vida mais de ninguém, você só tem acesso àquela informação, tipo, nada mais importa. E aí, uma consequência de eu ter saído também das redes sociais foi eu ter parado de ter ressaca literária. Então, talvez a sua grande ressaca literária, minha cachorra, eu ficava assim, nossa, cara, quando que eu vou voltar a ler um livro, sabe, inteiro, sem parar, sem ler só o início ou pela metade. E aí, quando eu saí, deu certo. Eu voltei a ler livros de autoras, gente, minha cachorra sabe abrir a porta. A cachorra sabe abrir a porta. Voltei a ler livros de escritoras negras. Eu acho que uma delas era brasileira. Li pela primeira vez Dostoiévski, que era O Sonho de um Homem Ridículo. Bem pesado, aliás, não recomendo se você tá numa fase meio deprê. Foi bem legal, eu gostei bastante da escrita dele. E não é um livro tão difícil. Não é um livro de escrita difícil, não achei. Eu acho que é um dos livros mais de boa. Agora, eu não sei se Noites Brancas, dos irmãos lá, é mais difícil. E ao final eu percebi que, na verdade, eu estava sendo mais eu, sabe? Eu estava tendo mais uma identidade mais clara, eu estava tendo mais autonomia na hora de fazer as coisas. Principalmente porque quando você se compara muito em rede social, você quer repetir padrões, repetir jeitos, traços, coisas que as pessoas fazem. É uma inspiração, tudo bem, tá tudo certo. Tem influencer que tá ali pra inspirar, com aquela roupa da hora, e aí você vai lá e compra e tal. Mas, tipo assim, quando eu saí das redes sociais, eu acho que eu pude ser mais eu pude olhar mais pras coisas que eu gostava, pras coisas que eu não gostava na realidade. Que eu tava sendo, na verdade, mais influenciada do que realmente querendo aquela coisa que eu vi na internet. Que no final das contas eu tava sendo mais eu, sabe? Tendo mais o meu jeitinho que eu sempre tive. Principalmente em gosto de música, o jeito como eu me vestia, quantas horas eu queria estudar, porque quando você se compara também com esse pessoal que mostra uma rotina absurda de estudando 12 horas por dia, você quer estudar 12 horas por dia. Eu comecei a perceber que de uma em uma hora eu precisava ter um descanso, porque tipo dava, ou se não a cada 1h30 eu precisava de um descanso, porque dava 2 horas não entrava mais nada, parecia até ser engraçado, porque dava 2 horas e meu cérebro tchum. Também mudou bastante o jeito como eu me olhava no espelho, né? Essa coisa de distorção de imagem. Tipo, você vai treinar na academia e depois você vai se olhar no espelho, você se olha de um jeito, aí antes do treino você se olha de outro. Aí eu acho que com a rede social eu distorcia meu corpo muito mais. Aí eu comecei a curtir mais a minha companhia. A minha companhia, tipo, eu sozinha. Tipo assim, eu comecei a fazer meu Girls Night sozinha. Tipo assim, ter meus momentos mais sozinha, isso foi maravilhoso. Não que eu que eu passei a ser a pessoa mais introvertida do mundo, mas que foi libertador eu tirar um tempo pra mim, sabe? Parece que eu tava me cuidando, porque se cuidar não é só pra você passar um batom igual eu passei aqui, se arrumar, trocar de roupa, colocar uma roupa bonita, um vestido vermelho igual eu tô aqui,
E é isso, entendeu? Não é. É tipo assim, eu acho que os momentos com você é muito mais uma forma de cuidado do que você se cuidar esteticamente. E aí parece que, sei lá, as coisas foram ficando mais claras pra mim. Enfim, eu comecei a ter mais oportunidades na minha vida. Não sei se isso foi uma consequência disso, mas eu acho que por eu focar mais em mim, na minha vida, nas coisas que estavam acontecendo comigo, eu acho que eu acabei fazendo com que essas oportunidades aparecessem de forma mais clara pra mim. Então, eu consegui me mudar pra morar sozinha, estou morando sozinha agora. Passei, tipo assim, consegui passar em todas as matérias de boa, consegui entrar num núcleo de estudo que eu queria há muito tempo na faculdade, consegui olhar mais pro meu lado financeiro, tipo, me organizar financeiramente pras coisas. E isso foi muito bom. Tipo, eu me senti mais... Hoje eu me sinto um pouco mais madura do que eu era ano passado, antes das dificuldades e antes de sair das redes sociais. Eu acho que eu me sinto mais madura, mais mulher. Aí vocês, tipo assim, me perguntam, Sara, tá, se tava tão bom assim, por que você vai voltar, né, para as redes sociais, igual eu falei pra vocês, que foi quase um ano de detox, né? E, tipo, foi um ano de detox que eu sabia que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, eu iria voltar, mas que eu queria tirar uma lição disso, de qualquer forma. Por mais que eu percebi que era muito bom, muito melhor eu ficar longe das redes sociais, quando eu comecei a fazer esse detox e tal, e ter resultados quanto a isso, desde pequena, eu tenho um sonho de me comunicar em redes sociais. Desde criança eu gravava vídeo pro YouTube, tanto mostrando minhas bonecas, quanto, tipo, querendo, sabe, mostrar minha casinha da Barbie, quanto, tipo, sei lá, na época do Tumblr, fazer as trends do momento no YouTube e tal. E eu sempre tive esse sonho. Eu quis sair também desse detox por conta disso, que eu achei que era o momento certo. E eu também não fiz esse detox pra, tipo assim, é só viver o detox e pronto. Não, eu queria tirar uma mensagem e trazer pra vocês qual foi a minha experiência. Poder inspirar vocês nesse sentido, de forma mais saudável. Até porque a gente sabe que hoje em dia tem muitos conteúdos na internet, mas nem sempre eles são saudáveis, então que te estimule de uma forma positiva, sabe? Que te inspire de forma positiva. E eu pude perceber que agora, depois do detox que eu tive, eu vou ter mais cautela com coisas que eu consumo ou deixo de consumir dentro da internet, porque elas influenciam de um jeito muito pior do que bom, sabe? Então, eu acho que eu pude me desenvolver pra começar a postar conteúdo, a criar conteúdo de fato. Agora eu acho que eu tenho o processo um pouco mais claro, eu espero não cair mais nessa armadilha das redes sociais, agora que eu tô de volta. E que dê tudo certo, que mais pessoas me conheçam e que eu possa trazer um pouco mais da minha história pra cá, tanto pra ficar armazenado aqui, eu nunca morrer, né? Porque morrer a gente vai morrer um dia. E eu nunca morrer, tipo assim, porque tem a minha imagem, né? A minha imagem é pra sempre, se eu não deletar o vídeo. Mas também pra tentar em vida, eu tentar, ou sei lá, se eu morrer também, ficar de gente que tá ficando mórbido, mas de inspirar em vida pessoas. Talvez seja uma coisa que eu tenho que cumprir aqui na Terra, não sei. E justamente por isso, falando de vida, morte, destinos e coisas que eu sinto que eu tenho que fazer enquanto eu estou em vida, eu melhorei muito minha relação com espiritualidade, então eu me sinto muito mais próxima de Deus e eu acho que esse tempo foi o tempo que eu mais me senti próxima, assim. Acho que isso influenciou positivamente na minha ansiedade, que diminuiu bastante, então
tive muitos sinais, assim, espirituais, né? Sobrenaturais, mas um sobrenatural religioso, né? Bom. Eu fiz uma promessa, eu não tenho religião bem definida, mas eu fiz uma promessa de cabelo, tipo, de não cortar meu cabelo, ele está desse tamanho, ele está assim. Eu aprendi a gostar do meu cabelo grande, aprendi a, sabe, fiquei um tempo sem beber álcool, essas coisas, eu acho que foi um momento muito bom, que resultou frutos, assim, e a espiritualidade foi um desses frutos. Foi uma experiência muito boa, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. E que se vocês não tiverem um sonho como eu tenho, de retornar às redes sociais pra agregar na vida dos outros, e vocês verem que não faz sentido vocês continuarem, gente, não continuem. Tipo assim, dá pra você viver sem redes sociais, né? Eu percebi que dava. Não o WhatsApp, né, que é de contatos e tal, ainda mais que eu trabalho, Gmail e tal, são ferramentas de trabalho. Mas até mesmo o YouTube, gente, não... sabe? Existe jornal, existe canais de jornal no WhatsApp, existe vários sites, existem livros, então assim, dá pra viver sem. Eu constatei que dava. Eu acho importante eu ter compartilhado e outras pessoas compartilharem isso, porque a gente se vê muito refém de uma coisa que é minúscula, assim, e que hoje em dia parece que é um acessório do nosso corpo. Parece que se a gente não tiver, a gente não é ninguém, a gente não existe, a gente tá morto, né, pras outras pessoas. Aliás, até alguns amigos meus vieram falar, eu espero que você não esteja morta. Então, assim, tem muito esse estranhamento por parte das outras pessoas, né? Mas dá pra viver sim, sem, foi maravilhoso. E daqui pra frente eu espero que eu utilize de forma inteligente. Isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tiraram uma boa mensagem disso. Eu espero que agregue na vida de vocês. Ou pelo menos tenha sido informativo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem a experiência de vocês. Falam o que vocês pensam sobre isso. E é isso, gente. Um beijo.